E existe um personagem da Bíblia que quase ninguém conhece, e eu não estou falando de Lúcifer, Beelzebub, mas sim de Azazel. E durante anos, esse nome ficou associado ao deserto, ao pecado da humanidade, a anjos caídos e ao próprio mal. Mas em 1998, Hollywood decidiu fazer algo diferente. Ao invés de transformar Azazel em um demônio cheio de chifres e coberto de fogo, eles resolveram criar ele como um inimigo ainda mais assustador. Em um mal que não tem rosto, não tem corpo e pode estar literalmente em qualquer pessoa. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre quem era Azazel e como o filme Possuídos, estrelado pelo Denzel Washington, transformou uma lenda em um dos maiores filmes de terror dos anos 90. Então sejam bem-vindos a mais uma noite vintage, mais um clássico dos cinemas. E antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para vocês, curte, compartilha, me segue aqui no YouTube, se possível no meu TikTok, no meu Instagram. E agora sim, a gente vai falar sobre esse filme que eu gosto bastante. Eu sempre falo isso para vocês, mas esse filme de fato eu gosto muito. Eu acho ele muito forte, muito marcante, sem fazer muito esforço. Mas antes da gente falar sobre esse filme, a gente precisa voltar a milhares de anos no livro de Levítico, no dia do ritual da expiação, onde 2 bodes eram escolhidos. Um desses animais era oferecido a Deus, enquanto o outro recebia simbolicamente os pecados daquele povo, e ele era enviado para o deserto sozinho, destinado a Azazel, e foi aí que nasceu a expressão bode expiatório. Mas afinal de contas, quem era Azazel? Na Bíblia hebraica nunca foi explicado claramente quem era, e os estudiosos acreditam que era apenas o nome de um local. Algumas pessoas defendem que ele era um espírito do deserto, e também tem a interpretação que inspirou o filme. No livro de Apócrifo, especialmente no livro de Enoque, Azazel deixa de ser só um nome e ele passa a ser um dos anjos que desafiaram a Deus. E segundo esse trecho, Azazel teria ensinado aos homens como fabricar armas, técnicas de guerra, vaidade, sedução, tudo que era proibido. E como punição, ele teria ficado acorrentado, isso até o juízo final. E é essa versão que ficou conhecida na cultura pop, mas nenhuma adaptação ficou tão diferente quanto Possuídos. No final dos anos 90, Hollywood simplesmente estava fascinada por serial killers. Vieram filmes como Seven, Colecionador de Ossos, filmes que contavam histórias de um investigador que estava atrás de um assassino meticuloso. E no começo parecia que Possuídos iria seguir a mesma fórmula: um investigador experiente, um assassino condenado, uma investigação, pistas misteriosas, mas de repente o filme fez uma curva inesperada. E o que parecia ser só mais um filme policial se transformou em algo completamente diferente, e talvez o assassino nunca tivesse sido apenas um homem. E a gente conhece o John Robbins, um detetive interpretado pelo Denzel Washington. Ele é experiente, respeitado, e ele acreditava ter conseguido prender um dos assassinos mais perigosos, o Edgar Rizzi, um serial killer condenado à cadeira elétrica. Mas tem algo muito estranho com ele. Minutos antes da sua execução, ele começa a falar em línguas estranhas e ele olha fixamente para o John. E toca em algumas pessoas e começa a cantar uma música, Time is on my side. E aparentemente é uma escolha aleatória, mas passa a se transformar em um dos elementos mais inquietantes do filme.
is on my side. Go ahead! Light up my life! Após a sua execução, era para tudo terminar, mas é nesse momento que as coisas ficam ainda mais assustadoras. Novos assassinatos começam a acontecer e esses crimes lembravam muito os cometidos pelo Reese. Mas existe um único problema, ele está morto, e conforme o John começa a investigar esses crimes, ele percebe algumas situações que parecem pequenas coincidências. Algumas pessoas desconhecidas passam a sorrir para ele, algumas falam frases parecidas ou cantam aquela música. Detalhe que o diretor faz questão de esconder à primeira vista, e é um toque, um esbarrão, um aperto de mão, um abraço. No começo isso passa despercebido, mas depois tudo vai fazer sentido. Hey. Sem grandes efeitos, o diretor cria uma constante tensão, mostrando que o verdadeiro perigo está nas sombras, está na multidão. E a investigação leva o John até a Greta Milano, a filha de um policial que enfrentou essas mesmas situações anos antes. E é ela quem revela que talvez eles não estejam lidando com o assassino, e sim com o Azazel. E na interpretação do filme, Azazel é uma entidade muito antiga que não precisa possuir um único corpo, ele só precisa de hospedeiros. Ele consegue passar de um corpo para o outro em questão de segundos. A ideia parece muito simples, mas isso muda completamente a história, já que qualquer pessoa pode ser uma ameaça. Pode ser um amigo, um vizinho, um policial, e isso transforma qualquer diálogo em um momento de tensão. E o que torna Possuídos em um filme tão especial não é as cenas de susto, a violência, mas sim a paranoia, a constante sensação de que ninguém é confiável. O diretor utilizou enquadramentos discretos, olhares, silêncios, pequenos gestos, como, por exemplo, pessoas caminhando pela rua parecia uma ameaça. O que hoje pode ser comum, mas em 1998 parecia uma abordagem muito criativa. Principalmente porque praticamente todas as trocas de hospedeiro foi feito de forma prática, sem nenhum efeito. Os atores mudavam completamente a sua postura corporal, a fala, o olhar após um simples toque. É um efeito extremamente simples e talvez isso faça com que o filme funcione até hoje. É curioso pensar que esse foi praticamente o único mergulho do Denzel Washington no mundo sobrenatural. Na época ele disse que aceitou o papel porque ele gostou da ideia de ter que enfrentar um inimigo quase impossível de capturar usando métodos tradicionais. E para se preparar para o papel, ele acompanhava detetives reais de homicídio, e ele também observou um detalhe que ele trouxe para o filme, e era que esses detetives carregavam um par de sapatos no porta-malas que eles usavam após uma cena de crime. Um detalhe quase que invisível, mas que conseguiu trazer autenticidade para o personagem. E existem detalhes escondidos no filme, como o nome do detetive John Hobbes, que faz referência aos filósofos Thomas Hobbes e John Locke. Thomas Hobbes acreditava que o ser humano possuía uma natureza violenta e que ele precisava ser constantemente controlado. Uma ideia que conversa diretamente com a proposta do filme. E a música Time Is On My Side, do Rolling Stones, aparece diversas vezes, e no começo ela era só uma provocação, mas depois ela passa a ser uma assinatura do mal. E apesar de usar elementos religiosos, o filme nunca explica exatamente quem era Azazel, preservando parte do mistério, e talvez seja isso que torne o filme ainda mais assustador. Então é isso, essa foi a Noite Vintage de hoje.
E eu não vou entrar muito na história do filme, porque eu quero que você se surpreenda, assim como eu me surpreendi quando eu assisti. E quando a gente fala de filmes com possessão demoníaca, logo a gente imagina a pessoa gritando, vômito verde, cama tremendo, e esse filme não é assim. Ele foge completamente do padrão de filmes com demônios, com possessão. Mesmo assim, ele consegue ser surpreendente e assustador. E é também sufocante, porque tem esse fato do espírito conseguir possuir o corpo das pessoas com apenas um toque. Então é questão de segundos e ele pode ir para onde ele quiser, quando ele quiser, usando a pessoa que ele quiser, tornando assim todas as pessoas uma grande ameaça. Nesse filme, ninguém é de fato de confiança. É muito bom, vocês vão super gostar. Assistam. Se você já assistiu, comenta aqui o que vocês acham desse filme. E quem não, vai lá, assiste. Volta aqui e comenta o que você achou do filme. Eu vou pedir também, curte, compartilha, me segue no YouTube, se possível, no meu TikTok e no meu Instagram. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos. You always saying that you wanna be free, but I